24 de junho. Nós vamos estudar esse trimestre o livro de Efésios, escrito por Paulo, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Ou seja, Jesus foi para o céu em torno do ano 33, 34, e ele escreveu no ano mais ou menos 60 depois de Cristo. Então Paulo tinha um propósito para escrever. Porque o que estava acontecendo com Paulo? Ele estava preso por causa do Evangelho. E já fazia algum tempo que ele estava preso. Então a igreja de Éfeso começou a desanimar, porque o seu líder estava preso. E ele ficou preocupado com isso e escreveu este livro aos Efésios. E nós vemos no capítulo 1, verso 9 e 10, Paulo escrevendo o seguinte, no sentido de animar a igreja. Deus nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Qual é esse mistério? Jesus veio apresentar e executar esse mistério, que é fazer convergir em Jesus Cristo, no devido tempo da plenitude dos tempos, vai convergir em Jesus todos os pecados, todas as coisas, tanto no céu como na terra, ou seja, ele vai resolver o problema da vindicação do nome de Deus que foi manchado lá no céu por Lúcifer ao morrer na cruz, como vai resolver o problema do pecado de Adão e Eva, também na cruz. O mesmo sacrifício faz convergir nele a solução para essas duas pendências, para que todos pudessem ver o verdadeiro caráter de Deus e o verdadeiro caráter de Satanás, bem como ver o amor de Jesus Cristo pela raça humana, a sua misericórdia, o seu perdão, morrendo por eles na cruz, pagando o preço que Adão e Eva deveriam pagar, que era a morte eterna, e oferecendo a eles uma segunda chance para viver eternamente no novo céu e na nova terra. Então veja que esse era o mistério que não foi revelado para Adão antes dele pecar. Depois que ele pecou, que ele, em Gênesis 3,15, que ele disse o que iria acontecer. Quando nós escrevemos alguma coisa, temos um propósito. E algumas vezes, um propósito significativo. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele escreveu um discurso em 1863, após a terrível devastação na Batalha Civil Americana, e que deixou cerca de 7.000 soldados mortos. Nesse discurso, Abraham Lincoln, inspirado
nos pais fundadores da nação, Lincoln expressou sua crença de que aquela guerra civil era um teste para determinar se a nação que fora criada em 1776 subsistiria ou desapareceria da face da terra. Qual seria a resiliência do povo americano? Iriam desanimar? Ou iriam dar a volta por cima com sacrifício, procurar ânimo em algum lugar, força, resistência, para se organizar e começar a construir tudo que foi destruído. E ele foi bem sucedido, porque os americanos receberam essa injeção de ânimo e hoje é a maior potência do mundo. Paulo também tinha um propósito bem profundo que motivou sua carta. Por que ele escreveu aqui? Os efésios estavam sendo tentados a desanimar, em parte por causa do aprisionamento do apóstolo. Estava preso. Efésios 3:13 e 6:20. E outra parte devido às contínuas perseguições e tentações dessa época. Paulo relembra a eles o que aconteceu quando se converteram. Sempre é bom, né, a conversão é um momento de alegria, de renascimento. A gente precisa rever isso, relembrar isso. Principalmente quando estamos querendo desanimar. Nós somos tão felizes na conversão, naquele momento onde o Espírito Santo estava agindo no nosso coração, e agora parece que ficou meio nublado. Então, ao relembrar tudo isso, a nossa conversão, nós criamos um ânimo. Podemos ser aquilo que nós já fomos. E a alegria de quando eles aceitaram a Cristo como seu Salvador e passaram a fazer parte da Igreja de Deus. Aprisionamento de Paulo dizendo, não é tão importante. Não há motivo para desanimar, porque você tem algo maior. Você pertence à Igreja de Deus. Quem é Paulo? Quem é Pedro? Diante de Deus, não são nada. Deus é muito maior. Por que vai desanimar porque Paulo está preso? Eles se tornaram o corpo de Cristo. E isso é de somenos importância? Efésios 1:19-23. Os materiais de construção de um templo. Vocês são santos, consagrados. Efésios 6:10. Desempenhavam um papel estratégico no cumprimento do grande plano divino de unir todas as coisas em Cristo. Jesus veio diante desse mistério que estava escondido, realizar todas essas coisas, mas convidou cada um dos conversos
a participar desse projeto. Então, são importantes. Efésios 1:9. Paulo escreveu para despertar os crentes em Éfeso, quando a sua identidade integral e os seus privilégios como seguidores de Cristo estavam em jogo. Eles tinham um privilégio muito grande. E outra coisa, Paulo foi preso, é um exemplo de que eles poderiam também ser presos. Paulo estava com esperança, feliz, ali preso, tentando animar os outros que estavam livres. Esse é um exemplo do líder que fala: você também poderá estar comigo, igual eu aqui. E a sua tarefa é essa que eu estou fazendo aqui, é animar as outras pessoas que estão desanimando. Então não desanimem, porque o projeto é muito maior do que apenas uma pessoa.